quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos dar uma parada neste verso 11. Obrigado, Deus, por esta porção da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos juntos com os nossos irmãos, para nos fortificarmos espiritualmente, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Algumas discussões teológicas, eu não vou citar correntes aqui, mas alguns se apegam em Romanos capítulo 9, fazem a exegese da sua maneira e hermeneuticamente eles começam a ter seus posicionamentos. E quando eu olho Romanos 9, a interpretação de que alguns fazem, e olho para Romanos capítulo 5, vejo que seria um introito, seria uma introdução para que melhor pudessem compreender de fato o que Paulo estava escrevendo lá em Romanos 9, também Romanos 8. Mas Romanos capítulo 5, esse que nós lemos aí até o verso 1, se você ler compassadamente, ele é autoexplicativo. Mas infelizmente, eu falei a palavra Eva daninha aqui domingo no meu sermão e sou convicto e tenho segurança disso e continuo com o mesmo posicionamento, né? E acho que de fato devemos, né, retornar mais à palavra de Deus, retornar mais à essência verdadeira do evangelismo. Isso é fato no meu posicionamento. E quando eu recorro a esta leitura de Romanos capítulo 5, vejo uma autoexplicação, Paulo falando para aqueles irmãos. Então, eu vejo que isso aqui, irmãos, é ato soberano de Deus. Ato soberano de Deus para mim e para você. Antes de vir para cá, nós estávamos no grupo dos pastores, de uns colegas, e eu defendo um posicionamento, e esse colega outro posicionamento, e ele disse: decida não pecar. Decida não pecar. Eu digo: não tem como, amigo. Já, não tem como. Eu disse: decida não ter sangue aí na sua vida aí. Decida não ter sangue correndo nas suas veias. Não posso. Então também não posso decidir não pecar, porque o pecado está em mim. Essa essência maligna está em mim. O diabético, se cuidando, ele vai conviver com a diabetes ou não? Vai. O aidético, nós já temos aidéticos aí com mais de 10 anos com AIDS, sobrevivendo, porque ele está o quê? Se cuidando, tomando todo aquele coquetel, mas está nele. Aquela síndrome daquela doença infecto-contagiosa está nele. Então ele está convivendo, tomando os remédios e vivendo. Então eu não posso tirar o sangue do meu corpo, nem eu posso eliminar de vez o pecado. Não é decisão minha, porque está em mim.
todos, o que, irmãos? Pecaram, destituídos estão da graça, da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, ou seja, está em mim, eu vou morrer. Mas eu terei corpo transformado, amém, irmãos? Eu terei corpo glorificado, você também. Então isso vai haver uma transformação. Aí sim, aí vai sair. Aí o pecado não tem vez. Aí nós podemos sim agora estar adentrando aos céus de fato e de direito. Porque o pecado não foi proveniente dos céus. Ele foi gerado na terra. E nós fomos acometidos dele. Então eu louvo a Deus por esse ato soberano de Deus. E o verso 1 é muito enfático quando Paulo diz: justificado, pois, mediante o que, irmãos? A fé. Firme fundamento das coisas que não se veem e que se esperam. Eu preciso exercitar essa fé. Eu preciso ver além do que eu vejo. Eu preciso ouvir além do que eu escuto. Entenda isso, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos acostumados a apenas observar. Isso é fato. E principalmente no Brasil. E eu provo para os irmãos. Nós temos a dificuldade de nos aprofundarmos em algo. As senhoras que estão presentes aqui na igreja e as que estão em casa. Quem já comprou, já ganhou aí uma máquina de lavar nova? Faça o sinal com a mãe. Um dia você teve, ela pode estar velhinha, mas ela não veio nova, né? Então ela veio nova, não é? E de quem levantou a mão que comprou, que ganhou essa máquina de lavar nova? Quem leu o manual do início ao fim? Você em casa aí, minha irmã, do início ao fim. E as de hoje, né? Uns meses atrás lá de casa deu problema, era tão caro que você comprou não, mas tem tanta tecla que dá vontade de você ficar olhando, é tão linda, irmãos, mas tecla para isso, tecla para aquilo. O sabão sai assim, desce assim, meu, é um computador. E de fato é um computador. Existe ali um CI, circuito integrado, chamado de processador. É um computador. Para, enxágua. Raramente leem o manual completo. Então a gente é acostumado mais a observar. E nós brasileiros já queremos ver funcionando. Feito criança quando ganha um brinquedo, ou não é assim? Já quer logo que funcione. Nós precisamos nos aprofundar mais. Então veja além do que você vê. E escute além do que você escuta. Entendam, em nome de Jesus Cristo. Se eu dissesse para os irmãos que estão aqui no templo, os que estão em casa não estão vendo, mas se eu dissesse para os irmãos, nós temos uma frase aqui no nosso púlpito. Aqui, a frase em cima, está quem o quê? Os irmãos presentes duvidam disso? Tá ou não está essa frase aí? Agora, bem rapidinho, bem rapidinho. Quantas letras tem nessa frase? Bora, quantas letras? 28. E tem um bocado de irmão agora contando agora, os que estão aqui no tempo. Se eu puder abrir aí a lenta, aí é o que vai ver. Ficaram todos agora querendo contar, porque o pastor desafiou. Ainda tem gente ali duvidando, lá vai, não é? Os irmãos entenderam o exemplo, diga amém aí. Então nós vimos, observamos, mas não nos aprofundamos. Quantas vezes você já entrou nessa igreja? Você já sabe decorado, mas você nunca atentou para contar quantas letras tinha essa frase. Então isso é enxergar além do que nós enxergamos, é ir mais profundo, para não ficar na superficialidade. E muitos estão se deixando levar pela superficialidade. Fulano fala, fulano defende isso, fulano disse aquilo, e vai um bocado de Maria, vai com as outras. Esta semana eu estava montando uma porta e o irmão é evangélico. Ele começou a conversar: pastor Nilson, eu não estou mais na igreja. Eu não vou dizer aqui por uma questão de ética. A igreja disse: não, irmão, está onde? Não, estou em tal canto agora. E eu me preocupei, começamos a falar. Ele disse: eu vou provar para o senhor que não existe a trindade. Eu disse: eu vou provar para você que eu não vou escutar, porque eu vim montar a porta.
de igreja antiga e igreja histórica. Então, irmãos, parece que está faltando o que para evangelizar mais? Está faltando o que para pregar mais? Aqueles cultos que a gente fazia na feira, está faltando o que para agora? Essas questões que não leva a nada, e leva sim ao povo esfriar mais. E não é só esse irmão, mas outros irmãos que eu conheço, né, fizeram esse proselitismo. Né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você já notou que o que existe mais nas igrejas é transição de crentes? Ou não é? Né? Irmão, pede carta, lá, tá. Amém, tá, mas isso me preocupa um pouco. Né? Porque se a igreja de fato estiver falando a palavra de Deus, porque eu tinha que vir de tal canto, tal, mas está tendo mais a transição. Por conta disso. Falta do exercício da fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja o verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igual o quê? Acesso. Quem é intermediador? É Jesus Cristo, meu irmão. O sermão de domingo que eu preguei aqui nesta igreja foi por que Jesus Cristo veio? Ficou um bocado de irmão com a incógnita na cabeça. Para quê? Se Deus de fato já havia escolhido quem ia, quem não ia, Jesus veio fazer o que aqui? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de quem? De Deus. Eu tenho a esperança que vou para o céu. Eu espero. Sonho com isso. E você, meu irmão, diga amém. Aleluias. Aleluias. Verso 3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Olha a sequência: a perseverança produz experiência, e a experiência o quê? A esperança. Cristo é a esperança o quê? Nossa. Amém, irmãos? Cristo é a esperança nossa. Que negócio contraditório é esse, pastor? Tribulação produzir a experiência produz. Eu estava vendo hoje um vídeo de Ariano Suassuna e ele diz: parece que as nossas conquistas, as coisas quando vão bem na nossa vida, não serve nem para você contar para os outros. Ele mostrando que quando temos as tribulações e os problemas, até para contar fica mais fácil. O pessoal até lhe escuta. Ele citou o exemplo, ele disse assim: imagina uma pessoa chegando para vocês: olha, no dia 1º de 2020, minha vida foi bom demais. No dia 2, tudo funcionou perfeito. No dia 3, tudo às mil maravilhas. Ele disse: o ouvinte só vai conseguir ouvir você até o dia 4. Os irmãos entenderam? Agora quando começa: meu irmão, não lhe conto. No dia 1º, lá em casa foi uma situação tão difícil. Aconteceu isso. Aí começa a narrativa, né? No dia 2, o cachorro teve isso. O cara disse: e o que mais? Cria um bocado de coisa, não é? Um bocado de situação. Então, irmãos, essas situações esquisitas, difíceis que chegam, é para nos aprimorar. Isso é o chamado deserto. E deserto é a escola. E escola é onde a gente precisa aprender. Vamos aprender. Em nome de Jesus Cristo. Há alguns meses, isso parece interessante que eu vou contar para vocês. Nós já estamos nessa pandemia aí, usando aí essas máscaras, esse álcool em gel, todos esses apetrechos todos, né? De março para cá, né? Em abril se aprofundou mais o uso. Mas lá pelo mês de setembro, agosto de 2019, a minha esposa gosta de assistir umas coisas coreanas. E de relance, havendo uma filmagem, via pessoas passando na rua lá na Coreia com o uso de uma máscara. Esporadicamente, eu dizia: que lezeira. E outro dia, eu caminhando no Parque do Povo, ainda em 2019, uma senhora também caminhando mais de máscara. Veio logo na minha mente: ou ela fez uma cirurgia ou alguma coisa. Eu disse, e isso eu pensando cá com os meus botões. Que coisa esquisita. Ficar usando isso com poucos meses.
estamos cá nós. Eu ontem saí com meu filho para um restaurante e ele: painho, esqueci a máscara. Vamos buscar a máscara. Uma máscara. E cá estamos nós todos utilizando agora a máscara. Nós não estávamos acostumados com isso. E ninguém ainda se acostumou 100% com isso não, né? Em nome de Jesus Cristo, a gente já fica logo agoniado, feito a minha mãe dizia. Mas dá para você perceber que é uns desertos que chegam, que a gente tem que ir se adaptando. Irmãos, não vamos reclamar não. Vamos deixar Deus agir. Em meio a essa tribulação vai vir a experiência. Nós agora temos experiências. Nós agora vamos... os meninos riem lá em casa, porque se fosse pela questão de lavar mãos, pai, nunca teria esse vírus. Porque de fato eu sempre fui preocupado com isso. Eu andava, pegava, já chegava a mão, começava a puxar, estava, né, lavando. E agora, mais do que nunca, a gente agora está o quê? Fazendo isso. É como aquela velha frase que a gente diz: se não vem pelo amor, vem pela a dor. Agora você aprendeu a fazer isso. Essa tribulação vai produzir essa experiência. E essa experiência não sairá em vão. Essa experiência vai produzir a esperança. Amém, irmãos? Vamos ficar mais esperançosos. Vamos entender que Jesus de fato é o nosso intermediador. Verso 5. Ora, a esperança não confunde. Presta atenção, irmãos. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por quem? Aí esse rapaz ontem falando comigo, não tem trindade, não sei o que. Meu Deus. Estou vendo aqui, olha. Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi o que? Outorgado, irmãos. Quando aconteceu isso, pastor Enilson? Na ascensão, no retorno de Jesus Cristo. É necessário que eu o quê? Volte. É necessário que eu vá de encontro ao Pai. Mas eis que vos o quê? Enviarei o Espírito Santo. Nós não estamos órfãos. Ele está conosco. Você crê, diga amém. Isso só consegue, veja além do que você vê. Lembre-se dessa frase. E para ver além do que você vê, o Espírito Santo de Deus, você tem que ver com olhos o quê? Espirituais. Meus olhos carnais só vê as coisas materiais, irmãos. Por isso que nós oramos de olhinhos fechados, para tentar nos concentrar e dizer: ó Espírito Santo, fala comigo. Ó Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui no nosso meio. A palavra de Deus é essa palavra da simplicidade. É a palavra da simplicidade que chega aos nossos corações. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Irmãos, outorgado, ele foi autenticado, não foi coisa barata não. Foi o alto preço que foi de Jesus Cristo ter dado a sua vida por nós e enviar. Então foi autorizado, né? Nós não estamos clandestinos. Fomos autorizados a ter esse Espírito Santo conosco. Verso de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, preste atenção nesse verso, meu irmão. Preste atenção. Quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu a seu tempo. Por quem, irmãos, ele morreu? Irmãos, o versículo é bem claro, comercial explicativo. Ele morreu pelos ímpios. Jesus Cristo morrer pelos salvos, teria lógica isso? Não. Jesus Cristo, ao seu tempo, o verso está dizendo, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O verso 7 consolida a explicação do verso 6. Você morreu pelos ruins mesmo, pelos restos de feira. Morreu pelos trapos de imundícia. Jesus deu a vida por pessoas que não mereciam absolutamente o quê? Nada. E hoje merecemos, pastor? Não, de maneira alguma não merecemos. Por isso que lemos a palavra de Deus, por isso que oramos, por isso que pedimos perdão dos nossos pecados, por isso que fazemos ações de graças ao nosso Deus, porque Ele é bondoso para conosco, porque não merecemos. Mas foi por mim e por você que Ele morreu. Verso 8.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que, irmãos? Pecadores. Quer prova maior do que essa? Meus irmãos, nós precisamos compreender mais a palavra de Deus, pedir esse discernimento. No verso 9 ele diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Seremos salvos da ira. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus o quê? Vivo. E Deus se ira? Sim. Jesus Cristo se irou? Sim. E você pode se irar? Sim. Mas não deixe a ira gerar o pecado. Aí é que está o problema. Irai-vos. Mas o que, irmãos? Não pequeis. Pegue ar. Aquele cara que lhe trancou ali no trânsito, se ira ali por dentro. Mas não revide. Não vá buzinar alto. Não vá atrás para dar um trancão. Não. Encha o seu pulmão e disse: mas isso é um abençoado. Porque outro tempo você diria outra coisa. Não é? Isso é fato. Estava um jogo de futebol lá no meu acampamento, só pastores jogando. Vai ser bênção esse jogo. Só pastor jogando bola. Oxe, vai ser bênção. Não deu 5 minutos. O pastor já é desengonçado para jogar. Meteu a chuteira na canela do outro. Meu irmão, como é que você faz um negócio desse? Você é um fariseu. E eu senti que com aquele você é um fariseu, eu queria dizer outra coisa, né? Irai-vos, mas não pequem não, em nome de Jesus Cristo. Verso 10. Porque, presta atenção, se nós, quando inimigos, quando não tinham conhecimento das coisas de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua o quê? Vida, pela vida de Jesus Cristo, meu irmão. Qual a dificuldade? Crê em Jesus Cristo. Quando aquele carcereiro escutou isso de Paulo, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e quem? E a tua casa. Não, mas só tu foi escolhido, carcereiro. Teu filho, tua esposa não foi não, vão para o inferno, mas tu vai para o céu. Crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E quando eles chegaram na residência dele, que foram bem recepcionados, ali foi pregada a palavra. Eles creram, foram batizados. Quem crê e for batizado, e quem não crê, já está condenado. É questão de crença, é questão de fé, é questão de devoção, é questão de amor a Deus. Verso de número 10, de número 11. E não apenas isto, mas também, não apenas isto, vê só, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos o que agora, o que, irmãos? Irmãos, o que perdemos, nós recebemos de volta, o que? A reconciliação. Nós fomos adotados, coloque isso na sua mente. Adotados, filhos adotados são filhos gerados no coração. Ninguém adota um filho por adotar, é porque ama, porque abre o coração para amar. Nós fomos feitos filhos de quem? De Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Aleluias por isso, meu irmão. Então, esse ato soberano de Deus chegou até mim e até você. Nós somos justificados. Alguém justificou. Alguém chegou para Deus e disse: Pai, Nilson não valia nada. Ele
era isso, é aquilo. Mas deixa eu dizer para o senhor que houve uma mudança. Pai, Luzimar mudou. Pai, então Jesus Cristo justificou. Nós somos justificados, meu irmão. E essa justificação não foi fácil. Ele veio, ele se humanizou. E eu falei isso para esse irmão que não crê na Trindade. Ele disse: não teve isso não. Eu digo: meu Deus, se humanizou, foi humilhado, se tornou maldito. Que coisa! Quem chega a um determinado patamar financeiro, ou nas suas conquistas pessoais, familiares, não quer voltar a algo do passado que ele passava de necessidade, não quer nem pensar. Mas vamos fazer só para... Não tenho, não quero nem imaginar. Se deixam levar por isso. Não quer voltar, como a gente diz, para a lama. E aí, quando eu falo esse verso, lá em Pedro, alguns irmãos que são adeptos de uma vez salvo, jamais perdido, ficam meio que chateados. Se você puder abrir 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 até o 22. 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 ao 22. Amém? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não sei o que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eles que tiveram a oportunidade, que estiveram juntinhos, mas que depois disseram não, seu estado se torna pior do que o primeiro. Mas para aqueles que dizem uma vez salvo, jamais perdido, não quero nem ver isso. Vamos zelar pela salvação. Vamos zelar pelo nosso testemunho. Vamos zelar pelo amor de Deus que chegou até mim e até você. Vamos conservá-lo até o dia, o que, irmãos? Final. Essa é a finalidade do crente. Essa é a finalidade de vir à igreja. Essa é a finalidade de vir acudir doutrina. Esta é a finalidade de vir à escola bíblica dominical. Adquirir força, adquirir subsídio para não esmurecer, para não desistir. Eu não vou desistir. Eu não posso ser o que, irmãos? Derrotado. Pois o Senhor está comigo. Minha é o que? A vitória. Então você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso, ser audacioso, pedir força a Deus e continuar em nome de Jesus. E quando eu estou falando de desistir, não é desistir dessas coisas que nos rodeiam. Eu estou falando do seu amor, da sua convicção com Jesus Cristo, com as coisas de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A minha esperança é que algo tenha ficado guardado no seu coração.
vamos procurar mais e mais pedir força e dizer